Há muito tempo atrás, mais precisamente há 800 anos, os responsáveis por fechar as fronteiras do país de Wano foram os do clã Kozuki. Isso foi para proteger Wano de um grande poder externo. No dia 16 de novembro de 1127, a ilha de Shandora, Eldorado, desaparece completamente da Grand Line por um fenômeno chamado Knock Upstream, e nunca mais foi vista. Por algum tipo de crime, Zunisha, o companheiro de Joy Boy, carrega Zou em suas costas eternamente. Viver sob o mesmo sol é o sonho de todo homem-peixe que vive no fundo do mar, isolado de todos. Sabe o que todos esses reinos têm em comum? Todos eles são ligados ao povo do século perdido e mais, escondem neles os poneglyphs mais importantes da história. Curiosamente, os mesmos reinos estão longe da faixa do mar, cada um deles de forma isolada. O poder externo que o reino antigo temia foi revelado, e ele esconde tantas respostas que vai deixar você surpreso. O Oda está revelando todos os segredos ocultos da obra e esse é a chave para milhares de outros. Prepare-se, preste atenção e vamos destrinchar as páginas dessa história e entender quem é Uranus, a arma mais poderosa do mundo. Jump Fest, dezembro de 2017. No ano que vem eu apresentarei a vocês uma lenda do mundo de One Piece que permanece escondida. Isso será o maior inimigo que já se pôs no caminho de Luffy e seus companheiros. Pode ser que isso tudo tenha relação com Barba Branca. Opa, acabei falando demais. Dia 4 de junho de 2018 é oficialmente publicado o capítulo 906, a primeira aparição de Ian em toda a história. Mas onde isso tem a ver com Barba Branca? Capítulo 965, o próprio diz, eles fazem parte de uma grande organização que vigia o mundo todo. Conforme viajar, você vai entender como as coisas são e irá se surpreender. De certa forma, o seu país, uma terra isolada como Wano, ainda é livre. O Wano isolado do mundo está longe do controle do governo mundial e por isso é uma das únicas nações livres em todo o mundo. O maior inimigo de One Piece é aquele que tem governado por trás das cortinas e que toma a liberdade do mundo o vigiando através de seus olhos. Sempre nos perguntamos qual era a ameaça que Ian representava. Teorizamos diversas vezes sobre ele ser ou possuir a Uranus, que talvez tivesse a fruta dos mares, mas finalmente tivemos uma resposta. Não se trata apenas da influência ou de poder de batalha, a sua arma é capaz de obliterar reinos inteiros em segundos. Uma organização que controla o mundo inteiro, alguém que rouba a liberdade dos outros e que apaga ilhas a seu bel prazer, com certeza é o maior inimigo que Luffy poderia ter. Se continuarmos lendo a carta de Eiichiro Oda sobre esse inimigo, temos ainda mais certeza. Lembram da Guerra dos Melhores? Vocês conseguem acreditar que aquilo vai parecer brincadeira de criança em comparação? E é isso. Aqui, o Oda falava sobre a guerra final e o confronto da saga final que estamos hoje. Essa guerra claramente será contra Ian e seu governo. Sabendo que Ian é o grande vilão final e contra ele vai ser a maior guerra que o mundo já viu, vamos entender o porquê que ele é o maior perigo dessa história, a Uranus. Antes de mais nada, nós já começamos com a máxima. Ian não possui a Uranus, ele é a própria arma Uranus. E bom, por onde começar? Acho que pela Grécia Antiga. Urano era a divindade que personificava os céus, governando sobre ele e tinha a capacidade de ver eventos no futuro. Em um dos mitos de Uranus, Gaia escolhe Urano, Poseidon e Hades, que é Plutão, para governar sobre a Terra. Porém, Urano toma o poder completo para si e entra em guerra contra Gaia com medo de perder a sua soberania. Então Gaia encoraja seus filhos e os demais deuses a enfrentá-los, incluindo eles, Poseidon e Pluton, que representa Hades. Urano é ferido pela foice de Cronos e é derrotado. Levando isso em consideração, temos o cenário de One Piece, onde Luffy tem duas das armas ancestrais, Poseidon e Pluton, sob a sua proteção. E a única arma até há pouco desconhecida era Uranus, o soberano dos céus, e associando isso ao mito grego, podemos assumir que a última das armas irá se opor às duas primeiras como resposta do governo mundial, sendo este também o possível cenário do passado, a arma que se rebelou contra as demais e acabou com o reino antigo. Mas claro, além disso, nós precisamos encontrar as peças no próprio mangá de One Piece e acredite, elas estão por toda a parte. O personagem mais importante e enigmático dessa história esteve a todo tempo apontando para o que conheceríamos no futuro como o maior vilão da história. O Doflamingo queria ter posse da Ope Ope no Mi, pois assim ele conseguiria finalmente pôr as mãos no tesouro nacional de Mary Joyce, o qual ele conhece. O seu sonho desde criança era governar o mundo inteiro e curiosamente essa cena é idêntica à cena que os Gorosei caem
ficarem de joelhos diante ao trono vazio. Doflamingo destaca duas coisas muito importantes. A primeira delas eram as duas habilidades que ele almejava da Ope Ope no Mi, a troca de personalidades e a vida eterna. Se ele tivesse isso, ele poderia ter o Tesouro Nacional e ter autoridade sobre o mundo inteiro. A segunda coisa, se o Tesouro Nacional se tornar conhecido pelos povos, ele vai sacudir o mundo até a sua estrutura, ou virar o mundo de cabeça para baixo. Imagine o cenário global de One Piece. Eles vivem em uma falsa democracia onde os reinos são filiados ao governo, são iguais e não possuem um rei absoluto sobre eles. Mas se por acaso esse mesmo mundo descobrir que existe alguém exercendo influência sobre os Gorosei e que é capaz de apagar reinos inteiros ao seu querer, sentado sobre o maior símbolo de igualdade desse mundo, não concorda que a sociedade viraria um caos? A sociedade de One Piece é sua principal estrutura. Apenas a descoberta da existência de In vai balançar o mundo inteiro. Doflamingo queria autoridade sobre o mundo, autoridade essa que Imu possui, e as habilidades que ele desejava da Ope Ope no Mi fazem bastante sentido aqui. Trocar de personalidade faria Doflamingo possuir o corpo físico de In, e a cirurgia perene daria eternidade para poder governar o mundo para sempre. É por essa mesma razão que a cena em que Doflamingo exclama seu sonho é perfeitamente igual à cena da apresentação de In. E para que fique ainda mais claro, lembre-se das últimas palavras de Mingo no mangá. Mandaram os assassinos para me impedir de falar sobre o Tesouro Nacional? Honestamente, não importa se descobrirem o que é. O poder tem vida útil muito curta e apodrece mais rápido do que você imagina. E quem é apresentado pela primeira vez nessa página? In-sama, diante do chapéu de palha gigante. Um humano que pode morrer e apodrecer em uma sala de criogenia. Para entendermos agora o que é Uranus e por que é In, precisamos olhar para as demais armas ancestrais. Primeiro de tudo, observem como Pluton e Poseidon se comportam. Sabemos que através do Haki do Rei, as pessoas conseguem exercer controle sobre as grandes esferas. O mesmo acontece com Poseidon, que controla os reis dos mares. Através do Haki do armamento, uma pessoa consegue se defender e exercer um dano massivo. E isso se enquadra na descrição de Pluton, o navio de guerra, que nada mais é do que uma fortaleza sobre o mar, que consegue com a sua força destruir ilhas inteiras. E então o Haki que nos resta é o da observação. Urano, de acordo com a mitologia grega, assim como Gaia, tinha capacidade de enxergar eventos no futuro. O poder absoluto em pequena escala do Haki da observação nada mais é que, além de rastrear qualquer pessoa a longa distância, ver um pequeno relance do futuro. Se Urano tem a sua inspiração no Haki da observação, a arma tem o poder do Haki elevado a um nível colossal. Dito isso, seria capaz de observar distâncias absurdas e prever certos eventos em larga escala no futuro. Agora voltemos ao capítulo 1060. Nesse capítulo, In desenha um X sobre Lulúzia e então a arma se move sobre o reino e o destrói por completo. Mas espere um minuto, ele estava em seu jardim e apenas desenhou um X com um pincel em um mapa de papel. Como isso controlaria uma arma através dos céus para destruir um país? A resposta está no próprio capítulo. O Oda apenas foca nos seus olhos a todo momento e é como se In conseguisse enxergar o que estava acontecendo. Nessa página fica ainda mais claro. Antes de seguirmos, observe esses olhos. Esse tipo de grafismo, entre aspas, só aparece em ocasiões muito raras e em dois personagens, Zunisha e Mihawk. O Mihawk é capaz de enxergar a uma distância absurda, como quando acerta Luffy em Marineford, quase como se localizasse ele como um GPS. O Olhos de Gavião é mestre no Haki da observação e não leva esse nome à toa. E até mesmo na descrição do personagem em um databook, o Oda revela que sua primeira alcunha era o Clarividente. Mas o Nisha deixa isso ainda mais claro, e é como In usa seu poder. Poseidon consegue comunicar-se perfeitamente com os reis dos mares através da sua mente. E Zunisha e Momonosuke têm o mesmo, mas ainda vai além. Ele consegue enxergar através dos olhos de Zunisha, e quando isso acontece, observem os seus olhos. Momonosuke é detentor da Pluton e as fronteiras só serão abertas com a ajuda de Zunisha. E eles provavelmente compõem o que é conhecido como Pluton, assim como Poseidon, os reis dos mares e a Noa, o mesmo acontece com In. In estava com seus olhos abertos, fitando o que estava acontecendo quase como se estivesse em Lulúzia, como se estivesse observando através de algo a própria arma. Mas como se explicaria a visão do futuro? In não é capaz de ver 100% do futuro a todo momento, mas ele tem ciência sobre certos eventos. Observem a fala dos Gorosei. Lulúzia? Entendo. Que homem azarado. Não, isso é o destino. Eles já tinham ciência do que ia acontecer, não de todos os detalhes, mas eles já sabiam através do, entre aspas, destino que o reino seria destruído. Pensem comigo, os Gorosei vão até In para perguntar quem deveremos apagar da história dessa vez. Mas se In vive sempre isolado no castelo Pangeia, como ele sabe tudo o que acontece ao redor do mundo e como ele sabe exatamente quem ele tem que matar? Não lhes parece que de alguma forma ele consegue prever acontecimentos? E então voltamos a Doflamingo. Mingo conta que um dos desejos mais antigos da humanidade é alcançar a imortalidade. Em um
One Piece, assim como trouxemos nesse vídeo aqui, existem milhares de referências à Bíblia. E na Bíblia, Adão e Eva foram expulsos do paraíso por pecar. Deus os afastou do jardim secreto porque naquele jardim haviam duas árvores, a da vida e a do discernimento do bem e do mal. Os dois desejos mais antigos da humanidade, a vida eterna e o conhecimento ilimitado. Esses eram exatamente os desejos de Doflamingo. Se ele possuísse a Ope-Ope no Mi, ele finalmente realizaria esses desejos. As relações entre ambos não acabam aí, pois existe um mistério no número 16 envolvendo os dois personagens. Desde o vazamento dos primeiros spoilers do capítulo no Twitter, através dos vazadores, muitas pessoas notaram a relação estranha entre In e o número 16. E a partir daqui, tenham em mente que usaremos o Gorou Aze, um jogo de palavras japonês que usa as nuances da língua japonesa e da escrita japonesa para efeito humorístico, e o Oda utiliza muito esse recurso na história. O nome In é basicamente 16, já que I representa o 1 e 1 ou Mu é o 6. O capítulo que In aparece pela primeira vez é o capítulo 906, onde o 6 aparece. O mais recente, onde ele demonstra seu poder, é o 1060, onde se encontra mais uma vez o 1 e o 6. Porém, nada disso para por aí. Cada um dos raios do disparo da arma, se contados, somam o número 16. Nós sabemos que provavelmente vocês já ouviram essa teoria, mas aqui nós vamos acrescentar o toque dos supernovas. Uma das coisas que citamos no início do vídeo é a data que Shandora foi parar nos céus. Essa data, curiosamente, é 16 de novembro. Shandora foi atirada aos céus e isso protege do poder do ataque dessa arma. Mas vamos comentar sobre isso mais à frente. E é aqui que Doflamingo entra. O seu último ataque era o 16 balas sagradas. No seu flashback são mencionados 16 tiros com crianças. Luffy badalou o sino de Oxbell 16 vezes, representando uma nova era, e por aí vai. Existem diversas referências a esse número, mas a principal aparece em uma história de capas que já mencionamos diversas vezes aqui no canal, a história das grandes operações de Enel no espaço. No capítulo 472 aparece essa página enigmática. Nela vemos as gravuras do século perdido, já que aqueles povos vieram da Lua há mais de 900 anos. E nela também encontramos as 3 grandes armas ancestrais. Vem com a gente. Deste lado vemos uma representação de Poseidon nas feras dos mares, desse outro Pluton, afinal ela também está fora da Lua, e aqui por fim Uranus. O número 16 aparece nesse símbolo. Observem. Assim como os 16 tiros que destruíram Lulúzia, essa seria a possível gravura representando a arma. Lembram-se do que falamos sobre os olhos? Observem. Há algo como um ser com um olho destacado, como se observasse o povo que estava deixando a Lua. Curiosamente, essa capa deixa claro para nós as 3 armas, mas não aqueles que a controlam, já que Poseidon não está na imagem e não temos nenhum tipo de menção possível a Zunisha ou algum antigo Kozuki, muito menos ao próprio In. De qualquer forma, a ideia que In é a própria arma fica clara até mesmo quando imaginamos a traição de Uranus contra o reino antigo. Quando o reino sentiu que estava prestes a cair, eles criaram os poneglyphs e espalharam pelo mundo numa tentativa desesperada de manter a sua história intacta, para que no futuro houvesse a vingança. Essa ação do reino antigo aparenta ser apressada, e eles tinham ciência de que iriam cair, então a medida precipitada deles parece vir de uma possível traição, já que eles sabiam que cairiam mesmo tendo as armas ancestrais ao seu lado. E como diz a história de acordo com Clover, o próspero e poderoso reino foi completamente apagado da história sem deixar nenhum vestígio. Mesmo acontecimento do incidente de God Valley e da própria Laugh Tale. Assim como no mito grego, Urano se rebelou e traiu aqueles que estavam no seu lado, unindo-se ao propósito dos 20 reinos. Essa ideia fica ainda mais clara quando mais uma vez nos lembramos das palavras de Doflamingo. 20 reis se reuniram no centro do mundo e criaram a instituição gigantesca conhecida como Governo Mundial. Depois disso, decidiram mudar-se para Mare Joyce. Como os 20 reinos conseguiriam parar o reino antigo que possuía as armas ancestrais sem a ajuda de alguma delas? E é justo a arma que os levou à vitória que também apagou o reino antigo. Essa mesma ideia também explica o mapa das ilhas aliadas ao século perdido. Até onde nós temos conhecimento, Uranus consegue destruir ilhas visíveis no mapa aos olhos de In e no nível do mar, pois a arma é soberana dos céus à terra. Assim como dissemos no início do vídeo, todas as ilhas que detêm poneglyphs cruciais para a chegada a One Piece ou até mesmo armas ancestrais estão todas isoladas e longe do nível do mar, onde não podem ser atingidas pelo poder de In. O Ano, que detém o Road Poneglyph e a Pluton, tornou-se uma grande montanha, uma fortaleza natural acima das nuvens e longe do nível do mar. Zou, que tem um Road Poneglyph, está nas costas de Zunisha, vagando eternamente longe do mar e não estando fixa onde a arma possa acertá-la. Shandora, que tem um Poneglyph que
direciona até a Poseidon foi jogada aos céus por um Knock Upstream. E curioso, que os 2 tiros de água aconteceram em 800 anos e em 400 anos, o que não parece ser uma coincidência, mas sim a influência do próprio plano do reino antigo. A Ilha dos Tritões no passado possuía um Road Poneglyph, hoje desaparecido, e ainda possui a Poseidon. E eles estão isolados no fundo do mar, longe do alcance da arma Uranus. E é claro, por fim, a própria Laugh Tale. Essa deixa ainda mais explícito o plano do século perdido, afinal, o seu último vestígio de história e poder, o tesouro One Piece, só pode ser alcançado através das escrituras antigas e a ilha está totalmente escondida de qualquer rei ou pirata. Até mesmo o próprio mapa do mundo já mostrava que iríamos ver no capítulo 1060 e o grande poder externo de In a Uranus. O que vai ser do futuro, como Luffy vai conseguir finalmente derrotar esse poder e como será a grande guerra anunciada pelo Oda contra o maior inimigo que os Chapéus de Palha já viram. E isso só o futuro dirá e é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar aí no gostei e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Supernovas. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. Nós estamos trazendo muitos vídeos para vocês, tentando aumentar a frequência de vídeos no canal e é muito importante ter o apoio de vocês nessa reta final do mangá de One Piece. Queremos ter vocês com a gente até a conclusão dessa obra maravilhosa. E é isso, galera. Valeu!